Live a live, mantendo o nível de simcha, que é super importante, já que nós vamos entrar agora numa nova fase aqui em São Paulo. Por isso, simcha, alegria, ordem do dia. E o que devemos aprender é como usar uma oportunidade que inicialmente aparece algo difícil para suportar e tornar aquilo vitorioso. Muito ligado com a porção semanal que vamos estudar agora. E vamos lá. No porção semanal que nós vamos ouvir amanhã, vamos de novo, mais uma vez, escutar talvez a história mais triste que já aconteceu com o nosso povo. O bezerro de ouro. Na época da festa de Shavuot, 7 semanas após de sair da terra do Egito, com aquela grande festa chamada Pesach, Páscoa. Apenas 7 semanas depois, os Bnei Israel se juntaram diante do Har Sinai, Monte Sinai, para receber e ouvir os 10 mandamentos. Ouviram, claro, e uma voz que nunca ouviu uma voz igual, que foi de um lado do mundo para o outro. Eu sou teu Deus que eu te tirei da terra do Egito. Por isso acreditem em mim e jamais que vocês podem cair no pecado de idolatria. Mas apenas algumas semanas depois, 40 dias depois, mesmo as pessoas que ouviram de Deus, eu sou teu Deus, se juntaram e fizeram o bezerro de ouro. Um bezerro e declararam, isso é teu Deus que te tirou do Egito. Quando isso aconteceu, Moshe Rabbeinu se encontrou no topo da montanha. Estava com Deus. Ali ele ouviu a notícia do próprio Deus, que Deus falou para Moisés, vai e desce logo. Porque aquela nação que você tirou do Egito fizeram o pior que poderia imaginar. O plano de Deus naquela hora era para destruir os Bnei Israel e construir um novo povo através da família de Moisés. Mas Moisés não deixou Deus terminar e falou para Deus, antes de você tomar nenhuma atitude, deixa eu descer e ver o que tem que ser feito. Deixa eu cuidar do assunto. O Rabbeinu assumiu uma responsabilidade enorme e falou para Deus, espera, deixa eu cuidar do assunto. Moisés desce da montanha e vê a grande destruição com seus próprios olhos. Ele quebra as tábuas da lei, aquelas famosas tábuas, que provavelmente vocês assistiram demais naquele movie chamado Ten Commandments, aquele filme dos 10 mandamentos. Ele pega o bezerro de ouro, coloca ele no fogo e cuida daquilo que ele precisava fazer com os pecadores. E logo ele volta para Deus e dá para Deus o ultimato. Imagina, Moisés volta para Deus e diz as seguintes palavras. Se o Senhor Deus não perdoa o seu povo, se quer acabar com eles, eu vou junto. Acaba comigo também. E essas palavras surgiram efeito. Deus falou, tá bom, vou perdoar. Você pediu, vou perdoar. Palavras que repetimos no Yom Kippur. E Deus falou, vou perdoar. Em seguida, Deus falou para Moisés, veja bem, vou perdoar, mas daqui em diante mudaram as regras. Até agora eu acompanhei vocês. Eu com E maiúsculo. Eu, Deus, acompanhei vocês.
a divina presença estava com vocês. Mas aqui para frente não vai ser mais a divina presença com vocês. Eu não posso acompanhar vocês porque vocês são pessoas teimosas e pode acontecer um acidente. Por isso, meu anjo vai acompanhar vocês e eu não vou ser tão presente. Deus perdoou, mas veio com um certo preço. Moisés não desiste. Ele fala para Deus o seguinte: se você realmente me ama, se diz Moisés para Deus, não manda um anjo para nos acompanhar. Queremos Deus mesmo. Só Deus fica com nós. E Deus mais uma vez responde para Moisés: tudo bem. Concorda, não vou mandar mais um anjo. Eu mesmo vou acompanhar vocês. Moisés viu que as coisas estão indo bem. Moisés agora faz um novo pedido para Deus. Ele fala: Veniflino anivamcha. Vou te pedir mais algo. Vê para dar uma atenção especial para a tua nação. Algo mais profundo. Algo que vai nos diferenciar. Nós precisamos disso. E Deus até concorda. Deus fala para Moisés: sim, já que você achou graça nos meus olhos, vou fazer esse pedido também. Moisés ainda não desiste. Ele fala o seguinte: tem mais uma coisinha pequena. Eu quero ter uma visão da tua glória, diz Moisés para Deus. Eu, Moisés, estou querendo ter uma visão da tua glória. Deus responde para Moisés: isso não vou poder te dar incompleto. Você vai me ver pelas costas, mas minha frente é impossível você enxergar. O que significa isso que Moisés está querendo ver Deus? Será que dá para ver Deus? Deus não tem corpo e nada corporal pode ser atribuído para Deus. Por isso, o que significa você vai me ver pelas costas? O pedido de Moisés é que ele está pedindo para Deus: eu quero te entender melhor. Eu quero que você confie em mim e me revela teus segredos. Eu quero entender por que coisas ruins acontecem no mundo. Por que o corona se espalhou tanto, por exemplo? Por que tantas pessoas aparentemente inocentes, boas pessoas, sofrem tanto? Diz Moisés para Deus: eu quero que você confie em mim e me ensina, me mostra o que está por trás de tudo que está acontecendo. Porque se eu ia saber o motivo, se eu ia saber porquê, isso ia me ajudar muito. Senão eu tenho tanta pergunta e nada respondido. Ele quis saber o que está por trás de tudo que está acontecendo. E Deus fala pelo seguinte: você vai me ver pelas costas. O que significa pelas costas? Após que as coisas acontecem, você vai no fim entender por quê. Mas você não vai ver o futuro. O futuro, o que eu vou fazer, isso eu não posso te revelar. Nem Moisés sabia. Mas entender o passado, isso você está dentro. E na realidade, mesmo pessoas comuns, que nem eu, que nem vocês todos, muitas vezes entendemos quando os assuntos já acontecem, podemos encontrar uma explicação porque tinha que acontecer. Podemos até ver o bom que estava escondido naquilo. Que depois, após de acontecer, muitos de nós entendemos o que realmente aconteceu. Às vezes demora anos. Às vezes nós não vemos, mas muitas vezes sim podemos enxergar e entender o que aconteceu. O futuro de Deus para Moisés, isso eu não vou te revelar. O passado, realmente você vai entender. Sempre.
mas o futuro, nunca. O que aprendemos dessa história? Moshe Rabbeinu pegou uma situação que era uma situação triste, uma situação crítica naquela hora. Mudou ela para uma vitória total. Deus perdoou, Deus continuou nos acompanhando. Deus deu atenção especial para o povo e mostrou para Moshe Rabbeinu da sua glória, pelo menos o que refere-se ao passado. Isso Moshe Rabbeinu ganhou numa situação caótica, triste. Moshe Rabbeinu conseguiu tornar aquilo como maior oportunidade. E agora, para a nossa história do Erev Shabbat. Eu pessoalmente conheci essa pessoa com quem eu conheci ali. Era um grande amigo do meu pai da abençoada memória. O nome dele era Yitzhak Gansburg. O apelido dele era, estilo russo, Itzke. Itzke em português não soa bem, mas em russo é assim mesmo, Itzke. Esse Itzke, ele morava na cidade do Kfar Chabad, uma meia hora do Tel Aviv. Um certo dia, o Rebbe lhe mandou uma carta e pediu para ele assumir a liderança de um grupo de escolas que era mais no norte de Israel. Ele mudou sua família para o norte de Israel e a sua própria casa ele alugou para uma senhora. Passaram alguns meses, veio o inverno. Naquele tempo, como esquentar as casas de Israel era uma dificuldade. Cada um tinha lá um aparelho de eletricidade e com isso ia tentar esquentar um pouco do calor. E pegou fogo. Aquela senhora sozinha, a casa pegou fogo, ela pulou da janela, quebrou os pés, mas se salvou, mas a casa foi reduzida para as cinzas, não sobrou nada. Dentro dessa casa também foi toda a biblioteca do Sr. Itzke, que ele não levou com ele, deixou na sua própria casa. Tudo virou cinzas. Naquele tempo, as casas de madeira, não sobrou nada. E a mulher foi levada para o hospital com vários ossos quebrados mesmos. Quando avisaram o Itzke, lá no norte de Israel, o que aconteceu com sua casa, ele pegou a mulher dele e foi para Kfar Chabad, para a sua cidade, para ver realmente o que aconteceu. Quando chegou, ele viu que aonde que era a sua casa, era mesmo. O que sobrou agora era quase nada. Ele perguntou para os vizinhos, que falaram para ela que seu inquilino, uma mulher, ela está no hospital, com muitas dores. O Itzke disse, a primeira coisa, o que vamos fazer? Deixa eu visitar a mulher. Quando ele viajou para o hospital, que não era longe do Kfar Chabad, foi junto com sua esposa. Ele entrou no quarto daquela senhora e ela chorou demais. Chorou, não sei como que eu vou conseguir te pagar. Não tinha seguro. Você me alugou a casa e eu sou culpado por causa daquele fogo. Não sei como que eu vou te pagar porque eu não tenho como. E ela chorou. O Itzke falou pelo seguinte: em primeiro lugar, eu venho aqui não te cobrar, eu venho te agradecer. Eu te devo um grande obrigado. E ela falou, por que obrigado? Ele falou pelo seguinte, veja bem, um dia, após os meus 120 anos no nosso mundo terrestre, eu vou subir nas alturas. E ali eles vão me fazer várias perguntas. Uma das perguntas que se faz, você estudou a Bíblia, você estudou a Torá, você se dedicou ao estudo da Torá. Isso é uma obrigação. E eu vou falar a verdade, não adianta, vou falar não. Não me dediquei suficiente para o estudo da Torá.
vão falar comigo, vão falar para mim. Olha, que com tantos livros que você tinha, a biblioteca tão grande, você não conseguiu achar tempo para ler um pouco, para estudar um pouco à noite? Se realmente é um cara preguiçoso. E o que eu posso responder? Agora tem uma boa resposta. Vou falar para Deus, olha, isso era meu plano, mas você queimou todos os meus livros. Por isso nem me pergunta mais por que não estudei naqueles livros. E eu estou isento. Você me fez esse favor, isso para mim vale tudo. A mulher não sabia o que ele tem que fazer. Chorar ou rir. Independente da história, Moisés nos mostra como a situação caótica, crítica, triste, idolatria entre pessoas que ouviram da boca de Deus, eu sou teu Deus que tirei do Egito. Moisés torna aquilo uma vitória. Isso tem que ser o nosso assunto. Qualquer dificuldade na vida, a gente tem que aplicar o bom humor, fé em Deus e mudar aquilo para ser algo benéfico para nós, uma oportunidade para crescimento assim diante. Fazendo isso, simcha, alegria, garantido. Shabbat Shalom para todos e muito simcha, muita alegria mesmo.